Nos últimos dias, um vídeo mostrando que seriam gritos de demônios saindo de uma região por onde passava o rio Eufrates tem circulado pela internet, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus até o soar de uma das trombetas do Apocalipse. Ouça esses sons com muita atenção e depois nós vamos analisar tudo isso baseado na palavra de Deus, tá bom? Escute aí. Olha isso, irmãos. De acordo com as informações, esses ruídos assustadores foram registrados por arqueólogos que estão fazendo escavações em um trecho do rio Eufrates que secou. Alguns religiosos acreditam que os escavadores, por acidente, acabaram localizando o abismo onde 4 demônios foram lançados por Deus e que será aberto quando a profecia de Apocalipse capítulo 9 se cumprir. Mas será que tudo isso é verdade? O que a Bíblia diz sobre esses anjos caídos? Qual é a importância do rio Eufrates dentro das profecias da Bíblia do fim dos tempos? Será que esses ruídos são um sinal de que a hora desses demônios serem soltos está se aproximando? Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza você vai ficar impressionado com o que eu vou te revelar aqui, tá bom? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, trazendo ensinamentos da Bíblia de uma maneira muito simples e sempre com assuntos relevantes, tá ok? Então vamos lá, irmãos. No capítulo 9 do livro de Apocalipse, o apóstolo João recebeu de Deus a visão de que 4 espíritos estão aprisionados perto do rio Eufrates, esperando o momento da sua libertação para o mal. Eles terão o papel de mobilizar os reis da terra para a guerra final chamada de Armagedon. Vamos ver juntos o que está escrito. Preste atenção. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Olha isso, irmãos. O Eufrates é um dos rios descritos como fronteira do Jardim do Éden, que está no capítulo 2 do livro de Gênesis. As suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. Mas como nós sabemos, Satanás se disfarçou de serpente, enganou o homem e o fez comer do fruto da árvore do conhecimento, que havia sido proibido pelo Senhor, e aquele casal acabou sendo expulso do Jardim do Éden. E em Gênesis capítulo 15, o rio Eufrates também foi escolhido por Deus como um dos limites da terra prometida que seria entregue aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse rio está localizado na Ásia Ocidental, na região da Mesopotâmia, nos países que hoje são conhecidos como Turquia, Síria e Iraque. E em um trecho do rio que foi afetado pela seca, um grupo de arqueólogos teria encontrado uma espécie de poço profundo de onde é possível ouvir gritos e sons de correntes se arrastando. Esses sons supostamente estavam vindo dos anjos que se rebelaram contra Deus, se uniram a Satanás e vieram à terra. Aqui eles tiveram relações com as filhas dos homens e geraram os seres que a Bíblia chama de Nefilins. Irmãos, eu não posso afirmar que esses relatos do vídeo que estão circulando na internet são verdadeiros, mas eles fazem muito sentido. Isso porque no livro de Judas nós encontramos a seguinte mensagem. Olha o que está escrito: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia.
Irmãos, essa passagem de Judas e a profecia de Apocalipse capítulo 9 nos levam a crer que anjos caídos e os seres presos na região do rio Eufrates realmente são as mesmas entidades espirituais que, quando forem soltas, matarão 1/3 da população mundial com um exército de 200 milhões de cavaleiros. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 9, o versículo 16. Nós não sabemos se esses cavaleiros terão a forma humana de espíritos ou se eles serão uma tecnologia ou um vírus mortal. Mas nós sabemos que isso tudo vai acontecer durante o governo do Anticristo na grande tribulação. E voltando à questão dos sons misteriosos no poço da região do Eufrates, já existe um grupo de teólogos que afirmam que o barulho não seria dos anjos caídos, pois essa prisão criada por Deus para manter os 4 demônios não seria física, mas sim espiritual. Mas irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela afirma que o local é sim esse rio que se encontra lá na Ásia. Além disso, no início do capítulo 9 de Apocalipse, o apóstolo João diz que uma estrela, que provavelmente seria um anjo, desceria do céu para a terra para abrir esse poço com a chave que ele havia recebido. Então é bem provável que essa prisão não seja uma outra dimensão como essas pessoas defendem, mas sim aqui na terra. Porém, nós não podemos afirmar também que seja nesse local que foi encontrado pelos arqueólogos. Mas independente do vídeo dos sons serem verdadeiros ou não, existe uma outra profecia a respeito do rio Eufrates que nos garante que nós realmente estamos caminhando para o fim dos tempos e que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Isso porque autoridades iraquianas informaram que a estação das chuvas no país tem começado mais tarde e terminado mais cedo, fazendo com que os rios Tigre e Eufrates tenham cada vez menos água. Inclusive, o lugar onde os supostos gritos dos anjos caídos foram ouvidos fica em uma região do rio Eufrates que já secou completamente. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, o que a seca de um rio tem a ver com uma profecia da Bíblia? Nesse caso, irmãos, tem tudo a ver, porque Jeremias profetizou que as águas da Babilônia, onde ficam hoje a Síria e o Iraque, secariam como castigo por causa das suas práticas idólatras. Assim, a região que antes era fértil se tornaria devastada. Olha só o que a Bíblia diz: uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Olha isso, irmãos, a terra ficará totalmente seca. E de acordo com o professor da Universidade de Tecnologia na Suécia, Nadir Al-Ansari, esse processo de desertificação do rio Eufrates começou há 35 anos e a produção de alimentos naqueles países tem sido cada vez menor. Mas o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Acontece, irmãos, que a batalha do Armagedon vai acontecer, de acordo com o livro de Apocalipse, exatamente no local onde um dia existiu o rio Eufrates. Olha que coisa surpreendente o que a Bíblia nos revela no capítulo 16. Preste muita atenção. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se os sons assustadores que estão saindo daquele abismo profundo na parte seca do rio Eufrates são gritos e gemidos dos anjos caídos, isso eu já não sei. Mas o que eu sei é que Deus já deu início ao processo de desertificação daquele lugar para que aconteça a batalha final do exército de Cristo contra o exército de Satanás. Mas você não precisa ficar com medo, porque a Bíblia nos garante que Jesus vencerá a batalha contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre, onde ele será atormentado por toda a eternidade. Amém?
Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará no dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém. E será um reino maravilhoso onde não vai existir mais medo, dor, morte e lágrimas. E você não precisa se preocupar sobre quando tudo isso vai acontecer, mas sim de que lado você vai estar quando acontecer, tá bom? Por isso, se aprofunde no conhecimento da Bíblia, caminhe de acordo com a palavra do Senhor e continue aqui comigo no canal para você ficar por dentro de tudo que ainda vai acontecer daqui para frente. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu peço que você agora compartilhe, clique no botão compartilhar e envie para o maior número de pessoas. Vamos mostrar para elas o cumprimento dessas profecias, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.